Queridos, sem mais delongas e ainda mesmo assentados, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. E nós paramos em qual versículo? Quem lembra? Muito bem, os irmãos aí estão ligados. Paramos no verso 56. Com isso, hoje nós iremos a partir do verso 57 e iremos até o verso 66. A partir do verso 57, iremos até o verso 66. Estamos na nossa sexta mensagem, capítulo 1. Capítulo 1, verso 66. Verso 57. Capítulo 1 de Lucas, verso 57. É a nossa sexta mensagem da série de sermões do Evangelho de Lucas. Nós estamos em uma série. Essa série aí que já está batendo recorde aí, já ultrapassou todas as séries aí do Netflix, do Prime Video, da HBO. Está em primeiro lugar a série de sermões do Evangelho de Lucas. Irmão Alberto Júnior, eu perdi os outros episódios. Fique tranquilo, é a nossa primeira temporada ainda e os episódios estão disponíveis no YouTube. Você vai lá no YouTube, você coloca série de sermões em Lucas, Alberto Júnior, e você vai ter acesso a todas as mensagens que já pregamos, e aí você vai poder recuperar os episódios que você perdeu, amém? Tem irmãos aí que não tem perdido um episódio sequer, estão aí, já se tornaram fãs dessa série, né? Glória a Deus, amém? Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. Eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que eles chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos acompanhado a história de Zacarias e Isabel. Temos acompanhado a história desse casal, e era um casal de idosos, tementes ao Senhor, que viviam de maneira irrepreensível. Eles tinham uma vida íntegra na presença de Deus. Zacarias era um sacerdote, Isabel era descendente da tribo de Levi, e ambos viviam um dilema. Que dilema era esse que eles viviam? Eles não tinham filhos. Isabel era estéril e Zacarias já tinha a idade avançada. E os anos iam passando e eles não tinham filhos. E naquele tempo não ter filhos significava uma maldição, ou até mesmo uma punição divina. Olha só que interessante.
naquela época era assim. Infelizmente hoje nós vivemos um tempo onde os valores são totalmente diferentes, não é verdade? Se naquela época ter filhos era considerado uma bênção e não ter filhos era considerado uma maldição, hoje nós vivemos exatamente o contrário. Hoje, quem celebra é aquele casal que não tem filhos. E parece que quem vive uma maldição é aquele casal que tem filhos, não é verdade? Não sei se vocês já perceberam esse paradoxo, né? Você vê um casal, ele parece que não faz planos para ter filho e comemora o fato de não ter. Porque alguns casais acreditam que filho, né, é despesa, filho quebra no orçamento, filho é um contrapeso, não é verdade? Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse discurso aí na sociedade. Não, Deus me defende de ter filho. Não tenho condição de ter filho. Como se ter filhos fosse uma maldição. Em contrapartida, você vê pessoas que têm filho e que vivem se maldizendo. E vive arrependida pelo fato de um dia ter tido essa coragem de ter filhos. E as desculpas que as pessoas usam para não ter filhos são as mais variadas possíveis. Por exemplo, tem pessoas que usam a desculpa da idade, não é verdade? Eu sou jovem demais para ter um filho. Já outros dizem o seguinte: rapaz, o meu tempo já passou. O meu tempo de ter filho já passou. Eu já estou velha demais para ter filho. Não tem mais como. Já pensou uma idosa como eu, com um filho amamentando? As pessoas se utilizam desse mecanismo de defesa chamado idade para justificar o fato de não querer ter filhos. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós percebemos que essa justificativa não é muito boa. Por quê? Porque nos episódios anteriores nós estamos acompanhando a gravidez de duas mulheres. E enquanto uma engravidou cedo demais, a outra engravidou tarde demais. Maria provavelmente tinha entre 14 a 16 anos quando engravidou de Jesus. E Isabel provavelmente deveria ter entre 80 a 90 anos quando engravidou de João Batista. Com isso, a idade ela não é obstáculo para termos ou não filhos. O que falta na verdade é vontade. O que falta na verdade é propósito. Mas há outras desculpas também, como por exemplo, não tenho condições financeiras de ter um filho. Não é verdade? Tem casais que dizem: rapaz, vai quebrar meu orçamento, eu não vou ter como comprar um enxoval, não vou ter dinheiro para comprar um berço, aquele turbilhão de fraldas, e as condições financeiras acabam sendo uma boa desculpa para as pessoas não quererem ter filhos. Mas o Evangelho de Lucas nos revela que essa também não é uma boa justificativa. Por quê? Porque tanto Isabel quanto Maria eram pessoas que não tinham condições financeiras alguma para ter filho. Isabel era tão simples, tão humilde, que nem sequer recursos para levar João para o templo em Jerusalém e levar uma oferta para apresentá-lo ela teve. Você vai perceber daqui a pouco que foi uma comitiva que veio até a casa dela, porque ela não tinha condições de ir. Da mesma forma, Maria também não tinha condições. Maria não tinha sequer condições e recursos para comprar um berço para colocar Jesus. Jesus teve que nascer numa manjedoura. Com isso, sabe o que eu aprendo aqui? Que essas desculpas, se Jesus e João Batista fossem depender dessas nossas desculpas, jamais eles teriam nascido. E jamais teria havido alguém para preparar o caminho, e jamais teria vindo o Salvador. Por isso, aprenda algo, meu irmão. Aprenda algo, minha irmã, nessa noite: que ter filhos não é sinônimo de despesa. Ter filhos não é sinônimo de contrapeso.
Ter filhos não significa o seu orçamento quebrar. Pelo contrário. A Bíblia Sagrada nos diz em Salmo 127, do verso 3 ao 4, e quem veio para o culto domingo sabe disso, que os filhos, na verdade, eles são a herança do Senhor. É isso que a Bíblia diz em Salmo 127, verso 3. Eles são a herança do Senhor. Você sabe o que é herança? Herança é aquilo que você recebe só quando os seus pais morrem. No caso, nosso pai é tão misericordioso que mesmo vivo, assim como o pai do filho pródigo, ele é tão amoroso que ele antecipa a herança. De que forma? Nos dando filhos. Mas filhos também são galardão. Você sabe o que é galardão? Galardão é aquilo que esperamos receber por causa dos nossos méritos e dos nossos esforços. Por exemplo, eu e você um dia esperamos receber um galardão lá no céu. Mas é possível você receber a antecipação desse galardão. A Bíblia diz na parte B, do verso 3 do Salmo 127, que o fruto do seu ventre é o vosso galardão. Os filhos são bênçãos do Senhor. Filhos não são contrapeso. Filhos são herança. Filhos são galardão. E filhos também são flechas. Salmo 127, verso 4, disse: como a flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da tua mocidade. Olha só, da mocidade. Queridos, os nossos filhos, eles são herança, eles são galardão, eles são flecha. Flecha era a arma mais poderosa da antiguidade. Naquele tempo, irmão Jean, não existia 12. Não existia metralhadora, não existia bomba atômica, era na base da flecha mesmo. E a flecha ia para todo canto, atravessava a montanha. A flecha ia em grandes distâncias. E é isso que os nossos filhos são. Eles são flechas. Eles são poderosos. Eles alcançam o alvo. E era isso que João Batista e Jesus eram. Eram herança, eram galardão e eram flechas, acertando o alvo, vivendo os propósitos de Deus. E assim também são os nossos filhos. Os nossos filhos são flechas. Assim como João Batista e Jesus foram, assim também eu profetizo que os nossos filhos são. Assim também eu profetizo que os teus filhos serão. Por isso, meu irmão, se alegra nessa noite. Alegre o teu coração e se prepare que Deus ele vai te dar uma pinca de menino. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá um glória aí, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Os irmãos aqui estão crendo aí no mistério. Eu senti a pressão aí. Meu Deus, se essa daqui ficou conhecida como a igreja dos casamentos, meu irmão, eu acredito que daqui a uns 5 anos vai ser conhecido como a igreja da menineira. Eita, é forte. Essa salinha da criança aqui, vamos ter que aumentar o espaço aqui, porque o negócio é forte. É forte, meu irmão. Eita, meu irmão. A irmã Thalina ali já está recebendo ali o mistério. Queridos, é através dos filhos que nós nos tornamos família. E o verso 57 vai nos dizer isso. Que completou-se para Isabel o tempo de dar luz e ela teve um filho. Zacarias e Isabel agora não são apenas um casal abençoado. Zacarias e Isabel, agora com a vida dessa criança, eles são uma família abençoada. E esse é o propósito do casamento, queridos. O propósito do casamento não é a legalização do sexo. O propósito do casamento é reprodução. É constituir família. Esse é o maior projeto de Deus nessa terra. É família. É constituir, reproduzir filhos. E essa família, segundo a vontade de Deus, ela não é formada, assim como a pós-modernidade, a mídia tem ensinado, formada por 2 homens e uma criança, não. Essa família não é também formada como uma revista muito famosa anunciou aí uma promoção do Dia dos Pais, dizendo que uma mulher poderia ser pai, dizendo que 2 mulheres poderiam formar uma família com uma criança. Essa também não é o padrão estabelecido por Deus. Muito menos, queridos, muito menos, a família também não é formada por um casal e um cachorro. Com todo respeito aos cachorrinhos, eu até gosto. Principalmente de gatinho.
Mas essa não é a configuração familiar conforme a vontade de Deus. A configuração família para Deus é o casal e uma criança. Macho e fêmea vos criou. E uma criança. Amém? Essa é a configuração familiar. E agora a família de Zacarias e Isabel está configurada, queridos. Eles são uma família abençoada. E olhando para esse texto, eu quero destacar, juntamente com você essa noite, e aprender algumas características de uma família abençoada. Quantos aqui já têm família? Quantos aqui já têm família? Algumas pessoas. Quantos aqui são casados e almejam constituir família? Quantos aqui são solteiros e almejam constituir família? Amém? Glória a Deus. Eita, que bom. Então nós iremos aprender algumas lições nessa noite, olhando para esse texto e para essa família, algumas características de uma família abençoada da parte de Deus. E a primeira característica está aqui no verso 58, acompanhe comigo. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Os vizinhos e parentes viram a misericórdia de Deus, irmãos, sobre essa família. Eles viram e vieram até aquela casa se alegrar com eles. Essa é a primeira característica de uma família abençoada. É uma família que traz alegria para vizinhos e parentes. Eu pergunto a você: será se os teus vizinhos têm visto a misericórdia de Deus na tua vida? Ou os seus vizinhos só têm visto um mau testemunho da sua parte? Ou os seus vizinhos só têm visto na sua casa briga, confusão, né? Como tem acontecido em muitas casas, a violência doméstica é uma grande realidade nos dias de hoje. Que Deus nos proteja e guarde o nosso coração de tal realidade. Mas o que os teus vizinhos têm contemplado na tua casa? Será que eles têm contemplado a misericórdia de Deus na tua casa? Será se os teus vizinhos se alegram com você, em você morar perto deles? Ou eles torcem para qualquer momento vocês ir embora? Para que esse camarada vá embora daqui? Será, irmãos? Fica essa pergunta aí. Fica essa reflexão. Será se os teus familiares, eles têm vindo até a tua casa se alegrar juntamente com a sua família? Será que eles têm vindo? Ou você vive intrigado com seus familiares? Eita Jesus! Ou você vive intrigado com o sogro, com a sogra, com o tio, com o primo? Meu primo não entra aqui na minha casa. Aqui na minha casa ninguém entra. A primeira característica de uma família abençoada, olha só, o verso 58 vai dizer que os vizinhos e parentes viram a misericórdia de Deus naquela família e vieram se alegrar, irmão. É isso que tem que acontecer quando a família é uma família abençoada. Eles não causam mal-estar. Eles não são uma péssima vizinhança, pelo contrário. Os vizinhos se alegram, os vizinhos vêm à casa dele, vêm a misericórdia. Os familiares vêm até a casa dessa família se alegrar, festejar, celebrar, porque essa família é uma família abençoada por Deus. Quantos são essa família? Levante a mão e dê um glória. Glória a Deus. Amém. Que bênção, irmãos, que bom saber disso. A segunda característica de uma família abençoada por Deus está no verso 59. Acompanhe comigo. E aconteceu o quê? Ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Como falei, eles não tinham condições de ir até o templo de Jerusalém, levar um sacrifício, a fim de que o menino fosse apresentado e circuncidado. Eles não tinham essas condições. Então foi necessário vir uma comitiva até a casa deles.
para circuncidar um menino. Irmão Alberto Júnior, o que é circuncidar? Nunca ouvi falar isso, irmão Alberto Júnior. Irmãos, é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. É a doutrina da circuncisão. O que significa isso, irmão Alberto Júnior? Em Gênesis capítulo 17, Deus ele fez uma aliança com Abraão. Essa aliança ela vem do capítulo 12 de Gênesis e ela vem se estendendo de maneira parcelada e progressiva. Deus ele vai se revelando de maneira progressiva para Abraão. Ele havia prometido no capítulo 12 a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. No capítulo 15, Deus vai prometer a Abraão que ele contasse as estrelas do céu, porque a quantidade daquelas estrelas seria a quantidade dos seus descendentes. E no capítulo 17, Deus ele firma uma aliança com Abraão. Ele pede a Abraão um sinal para que Abraão ilustrasse aquela fé que ele já havia afirmado com o seu coração, através da prática da circuncisão. O que é a circuncisão? Deus vai dizer, no capítulo 17, do verso 9 a 12 de Gênesis, para Abraão, que cada descendente dele, escravo, filho, neto e toda a sua linhagem, no 8º dia de nascido, deveria ser retirado a parte do prepúcio, da pele do membro genital de cada homem. É isso que significa a circuncisão. E até hoje os judeus praticam a circuncisão. O que significaria a circuncisão? Em primeiro lugar, significaria uma aliança externa. Uma aliança externa. Como se uma espécie de selo visível da aliança de Abraão, da aliança de Deus para com o homem. Eu vou te dar um exemplo. Quando os casais resolvem se casar, não é só de palavra. Tem que haver um sinal visível. Qual o sinal visível do casamento? A aliança. Então a circuncisão seria a aliança. Seria uma forma visível, um selo visível de Deus ele ver, de Deus visualizar, de se materializar aquilo que era crido com o coração. Mas essa circuncisão, ela tinha também uma conotação, a Bíblia nos informa em Deuteronômio capítulo 10 a 16, tinha uma conotação também de aliança interna. Era como se arrancar aquela pele do prepúcio fosse como arrancar a dureza, a obstrução da carne, do pecado que havia no coração do homem. Simbolizava aquilo, que o homem não deveria apenas arrancar a pele do prepúcio, como também a obstrução do pecado no seu coração, a fim de que ele pudesse se relacionar com Deus. E a terceiro significado da circuncisão era um significado espiritual. Gálatas 2 você vai ver uma discussão, onde quem era incircunciso era considerado impuro, e quem era circuncidado era considerado puro. Ou seja, se o homem não fosse circuncidado no 8º dia de nascido, ele seria considerado impuro diante de Deus. É por isso que Davi diz para Golias, que era de outra nação: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? Por quê? Porque Golias podia ser gigante, mas não fazia parte da aliança. Não era circuncidado, porque era um pagão, era de uma nação pagã. Já Davi não. Davi fazia parte da aliança. Ele era circuncidado porque todos os descendentes de Abraão eram circuncidados. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Amém. Está complicado porque é algo que talvez você não tenha ouvido ainda. Mas, irmão Alberto, como é que fica para nós? Eu quero saber para nós. Nós temos que fazer isso também? Se está na Bíblia, irmão Alberto, nós temos que fazer isso também? Não, irmãos, isso era na época da lei. Na época da graça, houve uma substituição da circuncisão pelo batismo. Acompanhe comigo Colossenses,
bem rapidinho, depois você retorna ao texto de novo, só para que você possa compreender como que a circuncisão se aplica a nós. Colossenses, no capítulo 2, e verso de número 11, Colossenses 2,11, vai nos falar a respeito dessa transição de dispensação com relação ao sinal visível da aliança. Vai nos dizer, Colossenses capítulo 2, verso 11, no qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão, na nova aliança, no Novo Testamento, na graça, foi substituída pelo batismo. Amém? Então, aquilo que eles faziam como sinal visível na pele do prepúcio, nós cristãos que aceitamos a Cristo, fazemos através do batismo. E olha que interessante, na lei apenas os homens eram marcados pela aliança, as mulheres não tinham selo, não tinham sinal. Já na nova aliança a mulher é incluída, tanto o homem é batizado, tanto a mulher é batizada, como também a criança é batizada. Entenda algo comigo essa noite. João Batista tinha quantos dias de nascido? 8 dias. Ele entendia alguma coisa? Não. Mas mesmo assim ele foi inserido na aliança. Amém? Por quê? Porque não era pelo fato da pessoa crer, era pelo fato de os pais se comprometerem em ensinar aquela criança que havia sido selada a andar nos caminhos do Senhor, até que ela completasse a idade de 12 anos, e então ela viria ao templo mais uma vez para ser apresentada aos sacerdotes. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Jesus. É por isso que ele veio ao templo quando criança e depois só com 12 anos. Então, queridos, nós, como igreja metodistas, nós compreendemos essa doutrina da circuncisão de uma maneira bíblica. Nós compreendemos a doutrina da circuncisão como consequência, o batismo como consequência da doutrina da circuncisão, porque é isso que a Bíblia diz. Existe uma associação, existe uma conexão, existe uma ligação. É por isso que a criança, na igreja metodista, ela é batizada. A criança é batizada. Há essa possibilidade. Só que, assim como os pais judeus eram responsáveis em ensinar o caminho do Senhor aos filhos e apresentá-los aos 12 anos, o pai, o casal metodista, também vai se responsabilizar a fazer um voto no altar de que vai ensinar a criança e trazer a criança aos 12 anos para fazer uma confissão pública no altar do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então é dessa forma que a criança, que nós somos inseridos nessa nova aliança de Deus. É desse jeito, é dessa forma que nós somos firmados na aliança. Então a segunda característica de uma família abençoada por Deus é uma família que é firmada na aliança. Eles tiveram a criança, mas eles firmaram aquela criança na aliança. Nós, como metodistas, temos a obrigação de inserir os nossos filhos, as nossas crianças na aliança de Deus. E existem bases bíblicas e históricas para o batismo infantil que é realizado pela igreja metodista. As crianças faziam parte da vida religiosa. Toda família abençoada pelo Evangelho, quando ouvia o Evangelho, o pai automaticamente, quando se convertia, ele batizava toda a sua família. Onde é que você vai ver isso? Na Bíblia.
Se você for abrir a sua Bíblia em Atos 16, versos 14 a 15, você vai ver um episódio que aconteceu na cidade de Filipos. Uma mulher chamada Lídia, ela se reunia com alguns irmãos, e o verso 14 e 15 do capítulo 16 de Atos vai dizer que ela ouviu a pregação de Paulo, se converteu, e imediatamente toda a família dela, toda a casa dela, foram batizados. Tinha criança naquela casa? Provavelmente sim. Porque se tem um povo para gostar de menino, de criança, era o povo judeu. E o texto ele não destaca a questão de exceto crianças, exceto adolescentes que tinham menos de 13 anos, exceto jovens de menos de 18 anos. Não, toda a casa. E essa mesma coisa vai estar narrada também em Atos 16, verso 33, naquele episódio em que Paulo e Silas estão na prisão, e eles estão cantando à meia-noite, acontece aquele terremoto, o carcereiro fica desesperado, querendo se matar. Paulo diz: não faça isso, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. E o carcereiro, ele crê, vão até a casa do carcereiro, ele ouve a pregação, e o verso 33 vai nos dizer que toda a casa do carcereiro se converteu e foram batizados. E existem mais bases para isso. 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 16, vai nos dizer que toda a família de Estéfanas foi batizada. Crianças, velhos, adolescentes, adultos. Por quê? Porque é um sinal visível daquilo que está sendo crido com o coração. Nós temos bases bíblicas para essa doutrina, mas nós também temos bases históricas. Até o século II, o pai da igreja, chamado Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo do amor, ele vai relatar no seu livro da patrística dos pais da igreja, que no século II era comum as crianças serem batizadas. Ainda no século IV, da igreja primitiva, Orígenes, um dos pais da igreja, também vai relatar no seu livro que as crianças eram batizadas, inclusive ele havia sido batizado quando criança. Eu estou falando dos pais da igreja, homens que viveram o início da trajetória. Na época da reforma protestante, o batismo de criança também era realizado. Lutero praticava o batismo infantil na igreja luterana. A igreja presbiteriana também realizava e realiza até hoje o batismo de criança. A igreja presbiteriana. Estou falando da IPB, da igreja presbiteriana mesmo, calvinista, reformada. Não são essas outras presbiterianas que carregam o nome de presbiteriana reformada, mas não vivem a fé reformada, vivem uma fé pentecostal. A igreja presbiteriana mesmo, a raiz, ela pratica, por quê? Porque ela é uma igreja do ramo histórico. A igreja congregacional e a igreja metodista, que também é uma igreja histórica, ela segue aquilo que a Bíblia diz e por isso batiza crianças. Quem entende até aqui? Então essa igreja também vai ficar conhecida como a igreja que batiza as crianças aqui em Itapipoca. E se prepare que vai ter algumas pessoas que vão estranhar, porque é normal. Sabe por quê? Porque essas igrejas do ramo histórico, elas seguem uma contagem de apenas 15% dos evangélicos do Brasil. 80% das outras igrejas evangélicas são pentecostais. E as igrejas pentecostais, elas tiveram uma outra compreensão dessa doutrina, né? Os irmãos sabem que a igreja pentecostal, ela cria seus próprios dogmas e as suas próprias doutrinas. E aí, quem tem uma tendência pentecostal vai no embalo. Então não é porque a maioria crê dessa forma que significa que é a verdade. O que é a verdade é o que está na palavra. Com todo respeito aos pentecostais, aos irmãos que têm uma compreensão equivocada, não vamos desrespeitá-los e de maneira alguma desprezá-los. É uma questão de compreensão. Eles preferiram fazer o batismo dessa forma, quando a pessoa tiver 13 ou 18 anos, mas
Mas a metodista, assim como a presbiteriana e as igrejas históricas e a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, vai fazer o que Jesus ordenou, o que a Bíblia nos ensina, que a criança, que o batismo é uma extensão da circuncisão e por isso a criança ela deve ser inserida na vida religiosa. Por quê? Porque era uma tradição que vem de milênios. A criança ser inserida. Mas no Alberto Júnior, quem batiza a criança é a Igreja Católica. Irmãos, a Igreja Católica ela tem uma compreensão diferente do batismo infantil. A compreensão da Igreja Católica do batismo infantil é que se a criança for batizada já está salva. O que nós não cremos. Nós cremos que é um sinal visível, assim como era a circuncisão. É por isso que a Igreja Católica diz: rapaz, se não se batizou é pagano, vai para o inferno, vai para o purgatório das crianças, o que não é verdade. E não é porque que a Igreja Católica pratica isso que nós deixaremos de praticar. Por quê? Porque a Igreja Católica também prega sobre Jesus, não prega? Sim. A Igreja Católica crê na Trindade, não crê? A Igreja Católica crê que a salvação é através de Jesus, não crê? Então por que não, da mesma forma que nós também cremos nisso, e eles também entenderam bem essa doutrina, que nós também não iremos crer? Iremos ter uma compreensão equivocada? Está entendendo? Então, queridos, nós temos que viver segundo o que a palavra diz. Infelizmente vai ter algumas pessoas que vão estranhar. Isso é normal, nós não temos culpa das igrejas não buscarem o conhecimento da palavra de Deus, da mesma forma que essas igrejas do ramo histórico protestante buscam. Com isso, nós, metodistas, fazemos como a igreja de Atos fazia, como Zacarias e Isabel faziam. Nós inserimos as nossas crianças, os nossos filhos, na aliança do Senhor. Amém? Quem entendeu? Quem vai inserir as suas crianças na aliança do Senhor? Glória a Deus. Então esse ano nós vamos batizar o Arthurzinho, vamos batizar a Eduarda, vamos batizar a Linda Esther. No próximo ano a Maju, a Maria Júlia também vai se batizar, a Maida. Por quê? Porque deixai vir as minhas crianças, porque delas são o reino dos céus. Irmão Alberto Júnior, mas elas podem se desviar. Eu conheço tantas pessoas que se batizaram depois de 18 anos e estão tudo desviados. Então, queridos, esses discursos, esses mecanismos de defesa, eles não podem ir contra aquilo que a palavra diz. Hoje é culto de estudo da palavra, de ensinamento da palavra. E você sairá daqui hoje entendendo a palavra. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? A terceira característica de uma família abençoada por Deus está no verso 59, a parte B, até o verso 63. Acompanhe comigo. E lhe chamaram Zacarias o nome de seu pai. E respondendo, sua mãe disse: não, porém, será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame esse nome João. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. Pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o nome é João. E todos se maravilharam. Aquelas pessoas ali presentes que vieram com aquela comitiva realizar a circuncisão de João, eles queriam sugerir um nome para a criança. Eles queriam insistir. Isabel disse: o nome dele será João. Mas eles continuaram insistindo: não tem ninguém na tua parentela com esse nome. Não coloca esse nome não. Coloca o mesmo nome do pai. Coloca o nome Zacarias. E olha só que interessante. Zacarias, como não podia falar, os irmãos que assistiram os primeiros episódios sabem que por punição divina ele passou 9 meses sem falar, né? Aqueles episódios lá, o segundo episódio, ele não podia falar. Aí fizeram um gesto com a cena, e deram uma tabuinha para ele, e ele escreveu: o nome do menino será João. O nome do menino é João. Foi isso que ele disse. Sabe o que eu aprendo aqui?
eu aprendo que essa família, esse casal, eles eram uma família abençoada porque eles tinham concordância. Eles não cederam à pressão externa daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas fizeram pressão. Coloque esse nome, faça assim, faça assado. Mas Zacarias e Isabel, eles tinham uma concordância. E a concordância deles estava baseada na palavra que havia sido anunciado pelo anjo, o evangelho. O anjo disse: o nome do menino será João. E eles não se firmaram a sua concordância naquelas pressões daquelas pessoas, mas sim naquilo que a palavra havia sido estabelecido na vida deles. Queridos, por que eu chamo a atenção para essa questão da concordância? Porque tem muitos casais, irmãos, que discordam de tudo. Discordam de tudo. Se fosse alguns casais nos dias de hoje, é possível que um dos dois tivesse aderido àquele não, só para fazer a picuinha com outro casal. Porque tem casal que é assim. Aqui não, ainda bem, aqui não. Mas em outras igrejas e outros lugares que temos andado aí, irmão, tem casal que briga por tudo. Que briga por uma coisa. O que um pensa, o outro gosta de verde, o outro gosta de vermelho. Um torce pro Palmeiras, o outro torce pro Corinthians. Um gosta de uma coisa e o outro não gosta. Às vezes a gente percebe que o camarada, ele vai contrário ao outro casal, só mesmo para implicar, só mesmo para fazer a picuinha, só mesmo para fazer a briga. São casais que vivem em discordância, irmãos. Brigam por motivos fúteis. Discutem por besteira, irmão. Besteira. Eu estive esse fim de semana com um casal que tem uma condição financeira elevadíssima. Um empresário, um grande empresário. Casa com piscina, um condomínio fechado. Uma casa, uma mansão, um Corolla na garagem e uma Toro. Riquíssimo, irmão. Mas o pouco tempo que eu estive ali, irmãos, os dois eram brigando direto por tudo. Por um copo d'água era uma briga, por um caso uma briga, e tudo isso ali era uma briga. Qualquer coisinha que eu falava era uma briga, e a outra falava era uma briga. Meu Deus de Jesus, tá? O que adianta ter dinheiro, ter mansão, ter carro importado, mas no teu principal, que é a concordância? A concordância, ela se dá, ela é gerada pela palavra. A fé, a concordância de Zacarias e Isabel estava naquilo que a palavra se havia dito. Se o casal não tiver a palavra de Deus, irmão, o casal vai viver se matando pelas besteiras mais terríveis possíveis. Mas se o casal estiver baseado na palavra, eles vão viver em concordância. Então, uma família abençoada é uma família que vive em concordância para a glória de Deus. Amém? Ainda bem que os irmãos aqui, os casais aqui, são uma bênção. O dia do namorado aqui não é uma face, não. Aquelas fotos nas redes sociais são uma realidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem pode dar um glória aí, irmão? Glória a Deus. Irmãos, a quarta característica de uma família abençoada por Deus está no verso 64. Acompanhe comigo. E logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. Glória a Deus. Zacarias estava 9 meses mudo. Por quê? Porque não creu naquilo que o anjo falou. Na mensagem que o anjo trouxe de Deus, ele não creu. Por causa da sua incredulidade, ele ficou mudo, irmão. Ele não conseguia mais falar, não conseguia mais louvar, não conseguia mais proclamar as verdades de Deus. E passou esses 9 meses com a sua tabuinha. E escrevendo. 9 meses, irmão. E eu fico imaginando, eu fico conjecturando. O anjo havia dito que quando a criança nascesse, ele voltaria a falar de novo. A criança nasceu. E Zacarias
não teve condições sequer de dar um brado de alegria, porque a criança nasceu, mas ele continuou mudo. Somente no 8º dia, quando o menino foi circuncidado, quando ele escreveu na tabuinha o nome do menino é João, foi que as cordas vocais dele se abriram. E a primeira reação dele, a primeira reação que ele teve, foi louvar ao Senhor e engrandecer ao nome do Senhor. Ele glorificou, irmãos. Ele exaltou ao nome do Senhor e começou a louvar. Mas preste atenção. Essa casa é a casa de Isabel. A mesma casa que em alguns episódios anteriores, você acompanhou conosco, houve um episódio entre Isabel e Maria, que se encontraram, houve aquele mover do Espírito. Isabel começou a profetizar, Maria começou a cantar. E agora, da mesma forma, Zacarias também está aqui cantando, louvando, enaltecendo, exultando de alegria na presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma família abençoada por Deus é uma família que louva o nome do Senhor na sua casa. Zacarias e Isabel transformaram a sua casa em um ambiente de louvor e adoração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Louvar a Deus aqui na igreja é fácil, irmãos. É fácil. Tem uma cantora dessa aqui, irmão, que canta melhor do que muitas dessas cantoras aí famosas, né? Que só é mesmo status e soberba. Mas essa mulher de Deus, ela canta com a alma. Então, irmão, quando uma mulher dessa aqui está aqui ministrando, é fácil louvar aqui, irmão. É fácil demais. A presença de Deus flui naturalmente. Nem que você não queira, você canta. Que a graça de Deus flui, é fácil louvar na igreja. Difícil, irmão, é você louvar na sua casa. Aqui é que está a dificuldade. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são uma bênção na igreja. Tem pessoas que louvam, né? Na igreja. Mas quando chega em casa, irmão, o louvor vai embora. E aí, meu, tome murmuração. Tome palavrão. Tome esculhambação com o cônjuge. Palavras de maldição. Eu te odeio. Eu te detesto. Amaldiçoa os filhos. Né? Chora lamúria, tudo dá errado. As coisas só dão errado. Parece que o cão a perturba. Fala mais o nome do cão em casa do que o nome de Deus. É por isso que eu digo: louvar a Deus na igreja é fácil. Quero ver você transformar a sua casa em um ambiente de adoração. Ainda bem que aqui não. Aqui os irmãos são uma bênção. Aqui eu tenho visitado algumas residências aqui. Fomos ali na casa, eu não fui, mas as mulheres foram na casa da irmã Thalinha, ali, irmão, estava uma bênção. As irmãs ali adorando ao Senhor. Fomos ali na casa da irmã Carim. Fizemos um momento de adoração lá. Temos ido constantemente na casa do irmão Serginho. Uma família abençoada, irmão, é uma família que faz da sua casa um ambiente de louvor e adoração a Deus. Uma família abençoada não é uma família que taca o pancadão e o brega funk para tocar e as crianças para requebrar até o chão, não. Isso aí não é família abençoada por Deus, não. Família que os filhos, irmão, passam o dia assistindo Felipe Neto, ensinando as crianças tudo que não presta, tudo que é de palavrão. O marido só fala palavrão. Na igreja é um anjo, mas em casa é um jumento. Irmãos, isso aí não é uma família abençoada por Deus, não. Então não seja na sua casa, não seja na igreja aquilo que você é na sua casa. Seja em casa aquilo que você é na igreja. Um adorador, alguém que louva, alguém que exalta. Leve o culto para a sua casa, meu irmão. Coloque o louvor na sua casa. Deixe de estar brigando, falando palavrões. Coloque
o seu filho para cantar um louvor, para ouvir uma canção de adoração a Deus. Seja uma família abençoada. Estabeleça a sua casa como um lugar de adoração a Deus, irmão. Glória a Deus. Quantos aqui tem na sua casa um altar de adoração? Aleluia, que bênção, irmãos. Que bênção. E qual a conclusão que nós temos a partir daqui? A partir de uma família abençoada. Quais as consequências de sermos uma família abençoada? Para concluirmos, eu quero destacar apenas duas consequências. A primeira está no verso 65, acompanhe comigo. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. A consequência de uma família abençoada é que as pessoas ficaram impressionadas com a sua família. Veio um temor sobre aquelas pessoas. Elas saíram divulgando, irmão, nas redondezas. Rapaz, que família abençoada aquela, rapaz, meu amigo, nós chegamos lá e a criança foi circuncidada. E aí, irmão, o cara estava mudo e começou a falar. Outro dia foi duas mulheres lá e o fogo caiu. Uma começou a profetizar. Irmão, que casa é aquela ali, irmão? Só tem poder de Deus naquela casa. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E aí foram espalhando aquelas notícias em todas aquelas redondezas, irmãos. Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido. Cuide da sua piedade, que Deus ele vai cuidar da sua reputação. Sabe qual é o problema, irmãos? O nosso problema é que muitas das vezes as pessoas, elas não falam bem de nós, elas nos criticam, elas falam mal de nós, não é por outra coisa não, é por causa do nosso mau testemunho. Se as pessoas forem falar mal da sua família, falar mal de você, é por causa do seu mau testemunho. E aí, o que você não deve fazer, em hipótese alguma, é querer tomar satisfação. Não faça isso. Não faça isso. Porque tem pessoas assim, se revoltam. Mas fulano de mal falou mal de tudo. Falou mal do teu casamento, aí se revolta. Ele vai tomar satisfação. Ele não quer levar o desaforo para casa, irmão. É desse jeito. Em vez de buscar tirar satisfação, irmão, mude de postura. Aceite a crítica. Mude de comportamento. Melhore o seu relacionamento familiar. Melhore a forma que você trata a sua esposa publicamente. Porque as pessoas têm olhos e as paredes têm ouvidos. Por isso não vai tomar satisfação não, irmão. Cuide da sua piedade, porque o nosso testemunho fala mais do que palavras. Amém? Por isso faça isso. Dê um bom testemunho com a sua família, que você vai ver que o invejoso, o fuxiqueiro, ele vai ter que usar a sua língua de 2 metros para dizer: rapaz, tem algo acontecendo naquela família. Mas dessa vez não é coisa ruim, não. Dessa vez é coisa boa. A mão de Deus está sobre eles. Em segundo lugar, para concluir, qual a consequência de sermos uma família abençoada? As pessoas serão impactadas pela nossa família. Olha só o que o verso 66 diz: todos os que a ouviam conservavam em seus corações, dizendo: quem será esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Todos ouviam, irmão, os relatos a respeito daquela família e guardavam em seus corações. Eles guardavam aquelas palavras e eles colocavam expectativas no filho daquele casal. Rapaz, se essa família é uma bênção, o que será dessa criança? O filho deles é que vai ser dele. Se aquele casal é uma bênção desse jeito, se o poder está ali, irmão, rapaz, aquela criança que está nascendo, isso aí vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Eles estão perguntando: quem será aquele menino? Eles estão depositando a expectativa. Eles ficaram tão impactados
com aquela família, irmãos, que eles depositaram a expectativa naquela criança que estava nascendo. É por isso que nós temos que cuidar dos nossos filhos. Porque se as pessoas estão ficando impressionadas, admiradas com a nossa família, eles vão colocar expectativa nos nossos filhos. Eles vão esperar que os nossos filhos vão além de nós. Que os nossos filhos sejam mais poderosos em ações e palavras do que nós. Que os nossos filhos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. É por isso que temos que cuidar dos nossos filhos. Temos que cuidar dos nossos filhos. Porque existem homens de Deus na Bíblia que tiveram sucesso no seu ministério, mas foram terríveis no relacionamento com seus filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas os filhos de Davi foram um desastre. Houve um incesto entre os filhos de Davi. Um filho de Davi fez relação sexual com uma filha de Davi, e o outro, tomando azor, matou o que estrupou a irmã. Isso aconteceu na casa de Davi, com os filhos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O sacerdote ali era um homem que falava e Deus cumpriu o que ele falava. Mas os filhos dele faziam coisas absurdas debaixo das barbas dele. Assim também como os filhos do profeta Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. E os filhos dele foram terríveis. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, chegaram, foram embriagados no altar para sacrificar e foram fulminados, irmão, na mesma hora. Por isso as pessoas irão ficar de olho nos nossos filhos. E nós temos que orar pelos nossos filhos, preparar os nossos filhos, equipar os nossos filhos, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam flechas e acertem o alvo, como flechas poderosas nas mãos de um valente. Para concluir, Romanos 8,19 diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Existe uma promessa sobre os nossos filhos, irmãos. Se coloque de pé. A Bíblia diz que os nossos filhos profetizarão. É isso que diz em Joel 2,28. O Espírito será derramado sobre os nossos filhos. A promessa é que os nossos filhos serão profetas, irmãos. É isso que a Bíblia diz. Mas sabe o que temos visto no cenário nacional hoje, principalmente no meio gospel? É filhos de pastores entrando no homossexualismo. Filhos de cantoras famosas, pastores famosos, aí na internet entrando no mundo do lesbianismo. É o que temos visto. Por isso, cuidemos dos nossos filhos. Tenhamos sucesso no ministério, mas também tenhamos sucesso no relacionamento com os filhos. E eu quero orar pelas famílias essa noite. Eu quero que essa verdade ela seja internalizada no seu coração. De que você, assim como essa família, seja uma família abençoada por Deus, irmãos. Uma família que vai ser firmada na aliança. Uma família que vai trazer alegria para vizinhos e parentes. Uma família que vai inserir os filhos na aliança de Deus. Uma família que vai louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Que vai fazer da sua casa um ambiente de adoração. Que vai fazer da sua casa um ambiente de paz, fraternidade e concordância. Uma casa que vai ser um quartel-general, onde os filhos serão preparados para a batalha da vida. Essa é a minha oração essa noite. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Glória a Deus, louvado seja o nome.